7º episódio de Kamen Rider Gavi é bem engraçadinho, divertido, mas ao mesmo tempo caminha com a história. Então a gente vai ter esses momentos muito engraçados, muito por conta do Hanto e do Soma. Até porque eles se encontram, mas obviamente transformados de Kamen Rider, e eles não sabem como agir. Primeiro que a gente vê que o Hanto, ele tá ali com medo dele ver que ele roubou um item do Soma. Então ele tá com um gostizo de chocolate da caixinha branca, né, de chocolate branco, então ele tá com medo dele perceber, mas ao mesmo tempo ele acha que ele consegue criar os seus próprios gojizos, então o Soma fica naquela, tá, eu não posso ser descoberta, eu não quero mostrar minha identidade, os dois ficam muito nisso, então a gente vai ter esse momento inicial bastante engraçado, e eles se questionando um para o outro, então a gente vai logo o Soma perguntando, você foi modificado também? E ele, nossa, então ele também foi modificado, então tem outras pessoas sendo modificadas, então o que eu acho muito legal é que eles se interessam em perguntar, em obter respostas um sobre o outro, obviamente não muito evasivo, porque eles também não querem mostrar a sua identidade, então eu acho muito legal essa conversa inicial deles, porque mostra que eles estão interessados, eles querem saber respostas, e o mais legal aqui é que o Hanto se apresenta como o novato ali do Soma, então ele é o novato, e no caso o Soma, né, o Gavi, ele é o veterano, já que ele tá lutando há mais tempo, e uma coisa que eu achei muito legal foi a pergunta do Kamen Rider Gavi, que perguntou pra ele se ele realmente tá do lado dos humanos, ele quer destruir os Granuts, ele logo fala, não quero destruir o Granut, e eu achei isso uma pergunta muito importante, até porque a gente sabe que o Gavi, ele tem a intenção de proteger os humanos, e como ele apareceu do nada, o Vale, ele tem que se justificar, então eles perguntam o nome, ele não sabe muito bem, e é muito engraçado, porque o Soma chama ele de Chocolate, ele não quer ser chamado de Chocolate, então ele dá esse nome de Vale, ao mesmo tempo que o Soma também não sabe como ser chamado, porque ele não quer dar o nome de Soma, porque é o nome dele, então ele fala Gavi vermelho, e depois ele fala, não, só Gavi. Então, eles é que escolhem os seus nomes, obviamente que a gente sabe que o Soma é chamado de Kamen Rider, então provavelmente um vai virar Kamen Rider Gavi, o outro vai virar Kamen Rider Vale. A gente sabe que são os nomes dele, então eu achei muito legal essa conversa inicial, eles com medo de serem descobertos e tal, e toda essa questão. A gente também vai ter outro momento bastante engraçado, que é quando o Hanto vai lá no escritório da Saxa, porque, na verdade, ela é informante, então ele paga para ela fazer pesquisas diárias pelas palavras Kamen Rider e monstro, mas ele não sabe muito bem o que está acontecendo no Soma, então ele vai pesquisar a ficha do Hanto, quando ele descobre, fica muito nervoso. Primeiro que já quando ele vê o Hanto, ele já lembra que o Hanto defendeu ele falou que ele era uma pessoa boa, que ele estava salvando as pessoas, então ele ficou meio nervoso ali com a presença do Hanto, mas quando ele vê que o Hanto está investigando ele, ele fica mais nervoso ainda. Então a gente tem esses momentos, enquanto a gente também vai ver o Hanto nervoso, porque ele perguntar por que você está investigando isso. Aí ele fala, não, sou escritor, eu escrevo sobre vários assuntos, eu quero saber mais. E ele também está nervoso porque agora ele se diz que é um meio Kamen Rider, então ele quer guardar ali a identidade dele, então eu acho que isso deve durar um pouquinho mais, eles não devem contar logo um pro outro quem são, né? Então eu acho isso muito legal, eles meio nervosos na presença um do outro, eles meio que não sabendo agir, e é um momento engraçado, porque ao mesmo tempo que eles querem obter algumas respostas, eles também não podem perguntar muito, porque eles querem manter ali a identidade deles secreto, então é bastante engraçado, então a gente vai ter esses momentos, e a gente vai ter a Saxa e o Soma indo trabalhar na casa da tia-avó dela, que é imensa, e ela tá alugando 2 quartos, porque a casa dela é muito grande, para 2 artistas, a Tamaki e o Soetsugu. Então a gente vai ver esses 2 artistas como cada um lidar. A Tamaki, ela não é conhecida, mas ela é muito mais feliz, muito mais risonha, e por isso que o Granut vai exatamente lá atrás dela, se passando ali por um dono de galeria que descobriu que quer levar ela para Paris, e o coitado do Soetsugu tá lá frustrado, irritado, porque a outra foi descoberta e ele não, enquanto na verdade ele nem sabe que na verdade ela foi prensada, então ela realmente está presa, ela não foi conhecida, ela não foi para Paris, e ele tá lá frustrado, lidando com a frustração. Então, eu acho que esse episódio, ele também fala muito de como que a gente lidar com as coisas que a gente faz. Obviamente que todo mundo quer ser reconhecido pelas coisas que faz, as pessoas falam, nossa, que bacana o seu trabalho, crescer profissionalmente, só que a gente vê que a Tamaki, ela é muito mais leve, ela trabalha, ela tá feliz, enquanto o outro tá frustrado, e tá tudo bem, faz parte também do processo a gente se sentir frustrado. Então, talvez a frustração dele fez ele também não ser pego pelo Granut. Então, a gente vai ter esses 2 lados, ele com inveja da Tamaki, que foi ali chamada para ir para Paris, então a gente vai ter esses momentos, ele é até muito grosso com a Saxa,
Sasuke. Então ele vai lá e joga tinta na Sasuke. Então a gente vai ter esses momentos em que ele é grosseiro, ele passa dos limites, que eu acho que é a liçãozinha do episódio, como a gente lidar, né? Não é porque a gente não é reconhecido que a gente tem que ficar triste, porque a gente tem que lutar pelos nossos sonhos. E ele, obviamente, que ele tá lutando, mas ele não tá conseguindo lidar com o fato dele ainda não ser conhecido. Então a gente vai ter esses dois lados, esses dois pontos aqui, e a gente também vai ter o Soma e o Hanto tentando descobrir quem que fez a operação um do outro. Então, ele descobriu que o Kamen Rider Gavi passou por uma cirurgia e o Soma também descobriu que o Vale também passou. Então, eles vão ali questionar, eles vão atrás. Na verdade, o Dente pede para ele ir conversar, mas ele aproveita também a situação, o Soma, para conversar com ele. Então, a gente vê que ele entrega um dispositivo, uma invenção sua, que além de poder conversar assim com humanos, porque parece um smartphone, ele pode colocar um familiar, um Goshizo ali e ver pelos olhos do Goshizo. Então, ele acaba vendo a cena da batalha do Vale. E o Dente acha que é ele que está lutando. Ele fica até surpreso em descobrir que tem outra pessoa. Muitas pessoas estão falando que o Dente pode ser o Suga. E ele pode estar fingindo, aparentemente não parece. Mas aquilo, né? A gente sabe que eles vão tentar enganar, que eles vão tentar segurar, vão tentar fazer um suspense. Talvez nem seja o Dente, nem o Nieve, como as pessoas estão dizendo. Seja outra história, a gente não sabe. Então a gente também vai ver o Hanto fazendo exames, o que eu achei muito legal. Ele acabou de passar por uma cirurgia. Então, realmente tem que ver como é que ele tá. E ele tá passando por um plano de modificação. A gente vê o Suga falando. Então, o plano de modificação dele tá caminhando. Então, ele vai sofrer mais alguma modificação, porque ele colocou esse órgão Granute agora. Será que em algum momento ele vai ter um Gavi, ele vai ter uma boca estômago, que a gente até vê, né, que o Soma percebe que ele não tem uma boca estômago, por isso que ele pergunta se o Hanto, no caso o Vale, passou por uma cirurgia assim como ele. Então eu achei isso muito legal, que mostra que um tá prestando atenção no outro, então ele conseguiu prestar atenção que ele não tem uma boca estômago. Então a gente vê ele perguntando se existe uma outra pessoa, tipo Suga, um outro pesquisador de Granute, e ele fala que não, mas pode ser possível. Então ele fala, né, que conversou ali com o Kamen Rider Gavi, e a gente vê o Suga super empolgado. Ah, então agora vocês são amigos, eu quero ver ele, traz ele aqui, que eu quero pesquisar ele e tal. Ele super empolgado com isso, e ele fala que não, que o Gavi nunca vai lá, até porque eles realmente não são amigos, e ele não quer mostrar a identidade dele, então tem toda essa questão. Ao mesmo tempo que a gente vai ver o Nieve fazendo uma pesquisa ali, então ele tá fazendo ali operações, cirurgia, e ele tá querendo testar uma habilidade neste Granute. Então não sei se ele tá querendo fortalecer, mas a gente sabe que ele é inventor, que ele faz esses experimentos. Então a gente também tem essa questão com o Nieve, que é muito parecida, tanto com o Dente quanto com o Suga, e eu acho que é por isso que a gente fica se questionando quem é o Suga. Mas será que o Suga realmente pode ser um deles, ou ele pode estar ligado a um deles, ou até mesmo ele ser um meio Granute, ou ele já ter se relacionado com o Granute? É muitas questões que a gente realmente não sabe sobre o Suga. E vale ressaltar que na prévia do próximo episódio, a gente vê ele falando que é muito difícil esconder uma boca, né, ali na barriga e tal. Eu fiquei, tá falando dele, tá falando de outra pessoa, até porque a gente vê que o Hanko vai encontrar ali com a irmã Gota. Então eu fiquei meio assim, do que ele tá falando? Ele tá falando dele, ele não tá? Porque assim, promo pode enganar, então eu fiquei meio aqui na dúvida com relação a isso. Então a gente vai ter ali, no caso, o nosso Granute indo na casa da tia-avó da Sax para pegar a Tamaki e vai transformar ela, no caso, né, vai comprimir ela naquele negócio, e a gente vai ver que ele vai ser avisado. Então o Soma vai atrás dele, vai se transformar, vai lutar, e a luta foi muito legal, porque pareceu meio uma luta de faroeste, ele com aquela arma de chocolate, porque ele foi com aquela roupa de Jujuba, obviamente, mas aí o chocolate expulsou, a Jujuba entrou nele, e vale ressaltar que quem usa o Goshizo branco, né, de chocolate, é o Hanto. E a transformação do Soma foi com o Goshizo vermelho. Mas a gente tem que ressaltar que o Suga, ele tem o Goshizo vermelho e o Goshizo branco. A gente viu quando ele ainda estava fazendo o experimento antes do Hanto se transformar em Vale. Então, ele tem esses dois Goshizos. Eu não sei se em algum momento ele vai utilizar o Goshizo vermelho. Então, fica aí esse questionamento. Mas a luta, ela é muito legal. É meio estilo faroeste. A gente vai ver eles lutando ali, ele atirando e derrotando, obviamente. Enquanto
enquanto o Hanto, ele tá investigando. Ele não sabe como continuar aí a investigação dele, porque ele tá preocupado de continuar ali pedindo essas investigações, essas pesquisas pra Sakika, e o caso, o Soma ficar aí querendo saber por que ele tá fazendo essa pesquisa, então ele resolveu voltar pra pesquisa que ele fazia, né, pelas investigações que ele fazia anteriormente, que é exatamente procurar por pessoas desaparecidas que não foram resolvidos casos, já são casos bastante confusos, que não tiveram solução. Então ele foi na galeria, exatamente a galeria, que no caso o Soma foi atrás do cara que estava se fingindo ser dono dessa galeria para pegar a Tamaki. Então a gente vê ele entrando e tá tudo de cabeça para baixo, uma zona na galeria, e no caso a Gota, a irmã Gota, aparece ali até porque ela foi questionar os irmãos Jeb e Chita, porque tá diminuindo ali a quantidade de humanos prensados e, obviamente, elas não querem levar a culpa, elas não vão falar do Kamen Rider Gavi, né, no caso do Gavi vermelho. Então, elas falaram que, na verdade, são os funcionários de meio período, que não estão conseguindo coletar, eles estão aí com qualidade baixa, e ela vai fazer o quê? Vou atrás dos funcionários de meio período, dar em cima deles, porque precisamos de produtos de qualidade, precisamos de mais humanos prensados. Só que quando ela aparece lá, ela acha que o Hanto é um desses funcionários, e ele fala, então você é um Granute, e ela fica surpresa que os humanos sabem sobre Granute. Então, ele fica também surpreso, porque ela pode se transformar com forma humana. Então, agora ele descobriu que os Granutes também podem ter uma forma humana. Então, ele acaba se transformando, e quando a luta realmente vai começar a acontecer do Valen com a Gota, termina o episódio. Eu tô bastante ansiosa, porque eles conseguiram cortar bem no clímax, bem quando ia começar uma luta, e assim, eu não acho que o Valen vai ter aí chance de lutar contra ela, mas como a gente vê na promo, a gente vai ver também o Soma se juntando à luta. Então a gente vai ver o Gavi e o Valen lutando juntos pela primeira vez. Eu acho que vai ser bastante legal. Não sei para que lado vai o próximo episódio, até porque a gente também tem o Soma falando que não está sendo útil. Ele quer ser uma pessoa útil, até porque ele atrapalhou demais na limpeza, tanto que ele nem voltou pro segundo dia, porque ele zuniu com o vaso da tia-avó. Gente, ele zuniu, ele não jogou pra longe, ele zuniu. Ele ainda por cima tirou um pouco da árvore, né, da raiz da árvore. Então ele meio que tirou a árvore do lugar, um pedaço. E assim, é muito engraçado, porque a Sakika, ela não fala, nossa, que força é essa? Obviamente que tem tudo a ver pra dar esse tom de comédia, que foi um episódio mais levinho mesmo. Então ele vai fazendo um monte de coisa errada, quebrando ovo errado, quebrando 20 mil ovos. Então a gente vai ter esse lado, porque ele não sabe lidar com a força dele, ele não sabe limpar uma casa, ele não sabe fazer esses afazeres. Então a gente vai ver esse lado, e ele também querendo esconder os gojizos, ele faz até a mansão dos gojizos, enquanto ele tá lá, enquanto o Hanto vai lá ver ele, então a gente também tem esse lado. Eu achei o episódio como um todo muito engraçadinho, trouxe informações legais, e trouxe os dois querendo mais informações, querendo saber, ah não, foi o Dente que fez a superação no Hanto, e o Hanto querendo saber se tinha outro pesquisador de Granute. Então eu achei isso muito legal, esse questionamento, eles não só ficarem ali na dúvida, eles irem atrás de resposta, até porque o Hanto, ele é um jornalista freelance, um escritor freelance, e ele tá sempre investigando. Então eu acho que isso é muito legal, porque faz parte da personalidade do Hanto ele se questionar sobre isso. Então eu achei bastante legal. Eu acho que tem tudo pra ser incrível o próximo episódio, porque a gente vai ter um confronto ali com a Gota, e eu acho que ela vai acabar realmente descobrindo do Gavi vermelho, no caso o Soma. Então eu acho que realmente a partir do próximo episódio vai acabar todo mundo descobrindo, porque até o momento o único que não sabe disso é o Lango, porque a Gota vai acabar descobrindo provavelmente, e eu não sei se vai chegar até o Lango, se ela vai querer ficar indo atrás e lutando com o Gavi vermelho, não sei, né, porque esses irmãos parece que eles gostam de ter os prazeres individuais, de tentarem resolver do jeito deles, de cada um, porque o Niev sabe, mas ele não quer se meter porque ele quer mais informações, ele tem interesse ali no Gavi vermelho. As irmãs Jeb e Chita não querem contar porque elas mesmas querem pegar o Gavi vermelho pra ficarem ali, né, os familiares felizes, elas serem prestigiadas e tal, então parece que cada um gosta de agir de uma forma individual. Não sei se a Gota vai ir por esse lado, mas eu estou bastante ansiosa para ver o próximo episódio, e quero saber de vocês se vocês também estão ansiosos para o 8º episódio de Kamen Rider Gavi, o que vocês esperam desta luta do Valen com esta irmã. Eu tô bastante ansiosa, eu tô muito animada, porque eu acho que Kamen Rider Gavi, apesar de ter um episódio mais leve, até porque o episódio passado foi muito pesado, a gente viu ali o mestre do Hanto morrendo, e eles conseguiram trazer essa leveza, essas partes engraçadas, mas ao mesmo tempo a história caminhou, então ao mesmo tempo que a gente teve momentos muito mais
leves nesse episódio, a história conseguiu fluir, eu gostei demais disso, então eu quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários pra gente discutir mais um pouquinho sobre o 7º episódio de Kamen Rider Gavi. E se você gostou do vídeo, já se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para vocês não perderem as próximas reviews, porque sim, estou fazendo review semanal de Kamen Rider Gavi, então se quiser acompanhar, tem que se inscrever. E muito obrigado por assistir o vídeo até o final, até o próximo vídeo e tchau!